Bom dia do Pod Delas, do Elas Podem, aqui já no nosso 6º episódio. Hoje com uma pauta que eu tenho certeza que diz muito sobre o feminino adulto e saudável, que é a maternidade leve. Com duas mulheres que eu vejo, honro, admiro muito, como mulheres levantadas, adultas, saudáveis e mães. Mas não mães assim no automatismo, no piloto automático. Mães em construção. Mães em revolução, mães realmente em cura para si, para a sua família. Então é uma honra receber aqui comigo a advogada e empresária Estela Pauleto. Muito bem-vinda, amada. E Carolina Amorim, psicoterapeuta e orientadora familiar. Seja muito bem-vinda, amada. Obrigada. É uma alegria a gente poder falar aqui de maternidade. E ela tá arrasando, falando e ajudando sobre maternidade com o Brasil inteiro. Então, obrigada pelo teu tempo também, Carol, de estar aqui compartilhando, transbordando com uma mãe que também está se revolucionando. Eu tô anotando tudo, tá? Anota, papel e caneta. Eu tenho umas dúvidas. Assim, a gente vai vivendo e vai mostrando para outras pessoas como que dá para viver, né? Porque senão... Isso mesmo. Então, já curte aqui nosso canal, já se inscreve, já ativa notificações e já compartilha com pelo menos 3 lindezas que estão olhando para a maternidade, querem ampliar esse assunto e ir um pouquinho mais fundo na toca do coelho. Estelinha, conta pra gente, nessa jornada de maternar leve, de maneira adulta, feminina e saudável, qual foi a sua maior revolução até aqui? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Ellen, a minha maior revolução até aqui foram várias, mas foi, assim, os momentos em que eu pude parar e ver o que eu realmente precisava priorizar para mim. O que vai contribuir com a minha saúde mental, o que eu preciso olhar, como eu preciso me manter numa situação de estável emocionalmente para lidar com os desafios e com as coisas. E mesmo com todo o nosso conhecimento, aquela brincadeira que a gente faz de 14 anos de mentoria, foi muito difícil. Tinha horas que agora eu preciso olhar para mim e saber o que eu quero. E nem assim vinha. É muito diferente. E eu sofri por mais... estudei muitas coisas, pesquisei. A gente, né, tenho todo o apoio do clã. E mesmo assim, eu me via, tinha horas em... Eu preciso respirar, eu preciso de alguma ajuda, de algum apoio, porque eu tô muito estranha. O que eu faço agora? E assim eu fui construindo, e também às vezes a gente não tem resposta para tudo, né, Carol? E às vezes o que eu faço agora é nada, é só deitar e dormir mesmo, que daqui a pouco vai melhorar. Espera mais um pouco, o que eu faço agora? Inclusive, a mãe tá tomando um cafezinho. Se não veio é porque não tem, né? Eu vejo que essa tríade, saber, sentir e vivenciar, com a maternidade, a gente é convidado a realizar o tempo todo. Sim. E a gente percebe que o sentir vem com muita força. Então, às vezes, eu não estou preparada para vivenciar de uma forma educativa. Sim. Porque eu não fui convidada a isso antes de ser mãe. Total. Então, tá tudo bem também eu não saber. Sim. Não é? Porque realmente agora estamos convidados. E aí é a hora de, não, peraí, eu não sei o que fazer. Então, é isso mesmo. Você não sabe, não faça. Sim. Sinta, vá para isso e depois você busca fazer. Sim. E você tem arrasado muito nessa orientação, Carol, também em nos ajudar a perceber que tem um aspecto pedagógico muito interessante, o filho ver que nós também não sabemos. E que está tudo bem dizer, agora a mamãe não sabe o próximo passo. Então, nós vamos respirar um pouco, esperar um pouco, relaxar um pouco e a gente volta a se falar. Isso. Esse é um exercício muito profundo de confiança, né? Eu vejo que a vida... Eu me lembro de uma fase que eu tinha uma dificuldade muito grande de ficar longe do meu marido. Quando ele saía para jogar futebol, alguma coisa, aquilo me desestruturava. E ele falava, você não gosta de futebol? Eu falo, gente, não é o futebol, o que é? Até que eu entendi que era o quanto de segurança eu sentia quando ele estava comigo. E para estar sozinha, com um bebê pequeno, aquilo era... Eu não consigo.
A sensação de que eu não conseguia. Impotência, né? Uma impotência. Então, eu demorei para conseguir conciliar isso. E nesse período, eu tinha que falar para ele, eu não sei o que é. Sim. Eu não sei. Então, mesmo... Não sei nem o que eu só tô dos sentindo. Filhos, né? Mas é uma reconstrução. Sim. E aí, a gente não consegue falar entre adultos mesmo, mas o convite é reconheça esse não saber. Total. Desde o primeiro plano ali, de quem está compartilhando com você, e depois com os filhos, porque é um trauma o filho acreditar que os pais são super-heróis. E ainda é muito marcado, né? Muito ainda usado, é muito né? usado. Automático, né? Sabe tudo, eu sei, eu determino, eu defino. Essa não é a postura do aprendiz da vida. Total. Então, tá dissociado, né? E nesse contexto que você vem ampliando tão bem, Carol, qual até aqui foi a sua maior revolução feminina, adulta e saudável, sobretudo na maternidade? A minha maior revolução foi entender o valor da gente se conectar com esse sentir. Tá. De eu voltar para o sentir, de eu permitir o sentir. Eu tinha uma percepção antes de que existia uma certa fraqueza em quem sentia muito. Tá. E eu fui uma pessoa que me emocionava com muitas coisas. E muitas vezes eu ouvia, ai, chora demais. Ai, chora por tudo. Sei bem como é, né, bebê? Pois é. Então, a gente aprendeu que o que é uma percepção de fraqueza. E aí, se eu tô sentindo demais, não tá. E agora eu sou mãe, minha postura de mãe é para ser, né, firme, direcionar, planejar, pensar na família. E aquilo não era prático para mim. Sim. Então, eu pude, né, a minha maior revolução foi valorizar realmente e sentar total nessa cadeira. Peraí, deixa eu ver o que eu tô sentindo. Sim. Tem uma confusão aqui, tipo, agora eu tô odiando esse comportamento seu, mas tá confuso, porque parte é sua, mas parte é minha. Sim. Então, valorizar isso e permitir isso é a minha maior revolução como mãe. Uau. Sem dúvida, sim. Isso é muito poderoso, né? Demais. E trabalhoso. Trabalho. Então, dentro desse trabalho que vale a pena, conta pra gente, Estelinha, assim, qual foi esse teu trabalho em maternar, em fazer-se mãe? Qual foi esse seu trabalho? Qual foi o trabalho de ponto de virada? Qual foi o trabalho na maternidade que mais te apoiou? Bom, além do nosso grupo de mentoria, que eu estava lá ao vivo todos os dias ouvindo e me nutrindo, aquilo lá servia como se fosse assim um ponto de apoio. Porque tem muitos momentos da maternidade, principalmente quando o bebê é muito pequeno, que eu acho que a gente se sente muito sozinha, apesar de ter um monte de gente em volta, né? Apoios. E às vezes não tem gente mesmo, não. Não tem ninguém. Todo mundo foi pro futebol. Às vezes todo mundo. Até a gente quer ir pro futebol. Todo mundo. às Até vezes. porque as pessoas estão vivendo, Só eu as pessoas têm as rotinas delas, as coisas dela, e a minha Vocês rotina agora. continuam o que tá acontecendo. A minha tá parada aqui. Gente, eu lembro que eu ouvia festa no salão de festa do meu prédio, música. Uma vez teve uma feijoada, meu Deus. E eu ouvindo as pessoas vivendo e eu lá, que é isso? Tipo, o que tá acontecendo comigo, sabe? Um estranhamento Um mesmo, né? estranhamento. E também, aquilo foi muito interessante que vocês falaram, que a gente não tem que saber tudo. Me dar conta de que eu não sou obrigada a saber tudo, isso é um movimento meu. A minha ideia inicial é que eu tenho que saber tudo, eu tenho que estar preparada. Qualquer coisa que venha, qualquer porrada que venha, eu levanto. Sim, já acabou, Jéssica. E às vezes, é só isso que a gente precisa E responder, ainda mandam, entendeu? eu já sei. Eu já sei. E a gente não sabe. Desnudar essa vulnerabilidade. Gente, eu tô precisando de ajuda aqui. Não consigo. Mas o que você quer? Não sei. Eu não sei o que eu quero. E sei lá, qualquer coisa que vier também. Né? Me dá um tempo. E isso. E um passo de cada vez, sem ansiedade. Eu li uma coisa muito interessante num livro que tá bem famosinho ultimamente, da Philippa Perry. O livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. É muito interessante tudo que tem naquele livro, mas me marcou um trecho em que ela fala assim que as mães elas fazem um exercício errado de futurologia. Se eu fizer isso aqui agora, se eu botar essa criança para dormir aqui comigo, ela nunca mais vai dormir no seu berço. Se eu acender essa luz aqui ele vai acordar e ele nunca mais vai dormir. Então a gente acha que porque eu tô dando um copo d'água agora ou eu não estou dando um copo d'água agora, ele nunca mais vai beber água. Determina eternamente o futuro. E aquilo falou assim, olha que legal. E aí eu me libertei de muitas coisas que eu ficava, mas será que eu tô fazendo certo? Será que isso não vai interferir? Será que isso? Será que aquilo? E isso
Acalmou. Isso é muito interessante. Um dos maiores feedbacks que eu tenho é a segurança que um mentorado, alguém que passa por um processo, conquista de estar no caminho certo. Do tanto que isso é forte, né, eu quero saber onde isso vai dar. Como é que vai chegar? É assim que eu faço para chegar lá? Então, é tão marcada como essa se ilusão tivesse de certo, controle, né, Carol? Não de existe velocidade. certo. Não existe certo e errado. Não é uma aposta. Né? Na Essa é uma maternidade, mente de menos apostador, ainda. não uma mente de investidor. Uhum. Porque se eu estou investindo, eu faço os meus esforços acreditando que o futuro virá como ele tiver que ser. Sim. Né? Claro, Sem- sem negligenciar. Exato. Então, esse é o caminho. Não Sim. negligencie, mas não queira determinar o futuro, porque essa ilusão de controle só vai desgastar. E sem arrogância, né? Mas Sabendo é muito que forte. Assim, a gente faz, claro, por amor. A gente Sim. quer a segurança de que o nosso, esse amor visceral, né? Que essa realidade, que esse ser vai estar seguro e feliz. Sim, Então, a intenção é super positiva, mas a direção é equivocada porque a gente perde força. total. Perde força. E para você, nesse caminho, Carol, qual foi, assim, o trabalho de realmente, assim, o desafio maior? Qual foi o maior desafio para você? O maior desafio da maternidade, para mim, é essa separação das histórias, sabe? É olhar os meus filhos, entender que eles revelam muito de mim e conduzir de acordo, pelo menos uns 60-40, porque eu acho que a gente ainda não consegue, mas 60% a história deles e 40% essa mistura com a minha. Sim. Eu também não acredito que seja pra gente separar de vez. Claro, seria Né? até Porque impossível, existe né? não é impossível, e existe Uhum. uma continuidade que nasceu para ser. Sim. Mas eu consegui olhar, por exemplo, como gatilho. Então, hoje eu tenho uma situação que é um trauma meu de infância, que eu não consigo conduzir com tranquilidade para os meus filhos. Sim. Meu marido já sabe, então eu organizo recursos para que ele entre mais quando eu sei que aquilo é um gatilho muito forte para mim. Sim. Então, assim, ó, amor, isso aqui eu não consigo definir sem me tocar. Para mim é um não muito grande, Sim. porque vai me lembrar uma história que eu não quero reviver. Sim. Né? Uhum. Então, é você que está mais neutro nisso. Sim. Esse é o ponto que eu vejo, que esse desafio é quase que diário, da gente olhar e falar, peraí, nesse ponto a história é minha. Ah, mas isso não deixa menos inteligente, mas isso me lembra o quanto eu ouvi na minha infância que eu não podia não ser inteligente. Então, eu estou exigindo de acordo com aquilo que era meu. Sim. E aí a gente vai fluindo mais no sentido de permitir que essa criança seja quem ela veio para ser. Sim. Então, esse é o maior desafio para mim, De você, isso é essa incrível, separação. Né? Eu devia ter trazido meu caderninho. Eu quero anotar tudo. Ainda bem que tá gravado. Mas na hora que a gente Pra eu para anotar. refletir, Sim. eu encontrei essa resposta por vivenciar muita confusão. Sim. E ainda vivencio, entende? Então a gente sabe que esse é o desafio, se a gente for Sim. na hora que a gente reflete, Sim. a gente vê que realmente eu não quero lidar cegamente com aquilo que eu acredito. Sim. Então eu começo a conduzir, tem script para tudo e esse script é moldado por quem? Quem Por quem eu fui, Total. assim, né? Total. E aí, claro, com outras influências, mas é muito nós, muito meu, do adulto, Totalmente. Sim. e pouco do que a criança está trazendo. Sim. Entende? Pouca escuta, inclusive, Pouca né? escuta. Pouca escuta de si mesmo, do própria dor, do próprio trauma e uma dificuldade de escuta da necessidade daquele que está ali à tua frente, né? Qual é a necessidade mesmo, né? É. Eu acredito muito, assim, no desafio de você, inclusive, estar continuamente se dando o direito de se transformar na relação como mãe também, né? De fazer Totalmente. ajustes na sua maternidade. E a gente tem dificuldade de lidar com os ajustes da criança, porque é como se a criança fosse ser eternamente aquilo que você lapidou ali. E parece que na hora que você acabou de desenvolver algo ali, que se estabiliza um pouco, já muda, né? Muda pra próxima fase, esse Fase, game. É, exatamente. E o quanto isso todos os dias te coloca em movimento, né? Tipo, já mudou o 40-60, já é o outro 40, já é outro 60. É né? outro contexto. E me conta, quero ouvir das duas, então. Nesse cenário, quais foram as maiores conquistas, Estelinha? Assim, o que mais valeu a pena? Colheita maravilhosa na maternidade leve, possível e gentil. Ellen, a maior colheita foi eu entender e descobrir que a gente se transforma a cada ciclo e que a gente precisa dar lugar para isso. Era como se no início da maternidade, quando o bebê nasceu, eu ficava pensando assim, mas cadê a minha vida anterior? É uma nova vida, são outras coisas, é tudo diferente, eu tenho outros afazeres, é como se fosse um adultecimento real mesmo. Agora você entrou no game da vida e é você que
O portal Determina, o abriu. portal Até aqui abriu, você treinou, entendeu? Até querida. aqui você treinou. Você tá chegando meio cansada, meio estrupiada, meio destruída, Muitos mas passou o quilômetros portal, rodados, minha irmã. mas- E assim, são várias coisas. E além de passar nesse portal, é descobrir porque eu me senti um pouco perdida. Eu olhava no espelho e falava bem assim, quem que é você, moça? Agora você vai precisar se redefinir dentro do seu contexto, mas no novo cenário. E como é gostoso isso também, passa. E quanto de coisa eu sou capaz de fazer, eu consigo dar jeito, eu resolvo, eu entrego, segurando um bebê no colo. Porque tem hora que é assim, né? É com ele no colo, chaveirinho, dizendo, a criança, né? Quer a atenção e tudo. Então, assim, é um superpoder da mulher quando a gente se apropria dele e não faz disso uma bengala ou algo para se vitimizar. Não, eu posso, eu dou conta, eu consigo. O que eu não consigo também eu vou. Eu sinalizo, sinalizo, eu comunico, né? Mas a gente consegue muita coisa segurando um bebê no colo, não é, Carol? E esse é Às vezes dois, três. Às vezes dois, três. Esse é um momento muito... É um arquétipo, né? A gente imagina, a gente olhar e falar, eu faço isso com um bebê. Eu vivo essa vida com a minha criança. Essa é a vida. Porque na hora que a gente descobre, talvez fique até um pouco insensato ou ainda... Um lado mais imaturo nosso, esse que fica com saudade da vida que eu vivi. Ou saudade do que eu não vivi. Então, é como se eu não estivesse topando o que está posto. Né? Então, essa realidade, eu queria aquela lá de trás, eu queria um pouquinho mais. Então, tudo bem, a gente passa por esse processo para adultecer, né? Mas esse arquétipo de que eu não sei como, mas eu vou com você, é isso que nossos filhos querem. Sim. Então, eu Nós não vamos sei juntos. exatamente Lindo, como, mas nós é. vamos juntos. Eu tô aqui e a gente vai se fortalecer nisso e você recebe de mim. Você não é meu rival, Não, né? E nem entendeu? a Quem única acaba coisa com da a minha minha vida. É. Minha mãe conta muito isso, que assim, imagina, né, sem nenhum apoio, infraestrutura mínima, que assim, ela se perguntou o primeiro ano inteiro do meu irmão, o irmão mais velho, né, o que ela fez da vida dela. Tipo assim, agora minha vida se resumiu a lavar as fraldas que na ocasião não eram descartáveis e que se empilhavam. Então ela tinha os afazeres ali da casa, os afazeres da maternidade. Ela estava recém-casada. E se tem uma coisa que me parece que escapa à nossa percepção, é o tempo que cada fase leva para realmente ser parida, né? Não, eu acho uma grande E num mentira contexto isso. de uma mulher Nasce muito uma jovem, criança, né, nasce uma Ellen? mãe. Não. Não. Nasce uma criança e nasce um processo, Um projeto. Nasce um casou, não tem uma esposa e um marido ali. Tem uma gestação. E por mais pré-trabalho, estudo, curso, né? Eu fui dessas aí também, Thaís, no recurso. 1 ano de gestação em todos os cursos com meu marido. E foi incrível, porque isso nos trouxe espaço de fala, de escuta, de acolhimento dos nossos sonhos, idealizações, mas que não serviram para o que vinha depois, serviram para nos conhecermos. Foram muito contributivos. Ampliou um pouco de repertório, mas na Exatamente, prática, mas não, saber o tudo ou saber nada dá na mesma O coisa. treino efetivo, ele começa ali, o processo começa ali. A gente tem uma angústia de ter a resposta no primeiro dia, no dia 1. No dia 1 da maternidade, você já quer ter um controle, uma ilusão de controle, né? De como vai ser a sua maternidade, o que é importante e quais os resultados que você pode controlar disso. E condições disso. E, na verdade, eu tenho dito muito isso, né, para as recém-casadas, recém-mães, assim, vai levar uns 2 anos para você começar a ter um pouco mais de percepção de quem você é nesse papel. Porque esse papel, ele tá tão na primeira semente que se você abrir a terra, não vai ter nem saído o broto. Nada Vai levar sedimentado, uns né? 2 anos para que esses brotos venham aqui e você comece a dialogar, então, com o que está mais claro, que é quais as minhas escolhas mesmo? Quem eu estou me tornando? O que está mais para a direita, mais para a esquerda? E como é que eu posso também transferir esse tempo mais dilatado para o meu filho? Meu filho também não vai conseguir me trazer uma resposta imediata do estímulo do investimento. Vai demorar também. E com o Benício agora com 11 anos, talvez o grande impacto para mim passou, todo mundo disse e eu não ouvi, passou muito mais rápido do que eu controlei, planejei, meditei, muito. E eu flexibilizaria muito mais com a sabedoria do quão célere e não decisiva e definitiva seria essa fase.
muito assim, eu traria muito mais doçura para esses 11 anos, com a percepção menos alterada de duração. A gente acha que vai durar a vida inteira aquele primeiro mês, a gente vive como se fosse durar a vida inteira aquela incerteza, aquela indecisão, aquela exaustão. E ali precisa de amparo, mas também ali amanhã já é outro dia, né? Sim. Outro estímulo. Sim. E para você, Carol, assim, sua maior conquista na maternidade leve, com toda essa troca que você também vem fazendo? Minha maior conquista é saber equilibrar mesmo no caos. Essa é, sem dúvida. Fica essa dica, audiência. Não, assim, essa sensação de que eu vivencio situações muito desafiadoras, mas eu passo por momentos de não ter paz. É incrível, eu chamo de maturidade, e não estou falando só de idade, não, eu falo realmente da gente se entregar às experiências, né, e buscar. Porque você vê na pergunta, na forma como a gente estava conversando antes, o quanto a gente ainda tem uma tendência de buscar muito pelo saber. É muito intelectualismo mesmo, que é um movimento egóico de se afastar do que eu sinto, né, da gente se afastar do que sente, por percepção de fraqueza. Então, hoje, permitir esse sentir me dá muito mais habilidade de saber o que fazer com ele. Então, eu vivo mais rápido o não ter paz. Eu tenho, como todo ser humano, eu não tenho às vezes, né? Sim, não tenho paz. Sim. Situações que me tiram, me causam dúvida. Mas ela, rapidinho, me reequilibro, ainda que a situação continue precisando do seu tempo de existir. Maturação. De maturação. E isso que você trouxe da gente trazer mais leveza para uma infância, por deixar pelo menos um pouco que seja de acreditar que os comportamentos, eles são para a eternidade, né? Eles serão graves. É um desafio enorme que a gente vivencia. E que se todas as famílias já pudessem, de alguma forma, olhar para isso e colocar um será. Né? Gente, será que é real? Que uma criança que num dia lá voltou com uma pulseira do amiguinho para casa e o amiguinho não deu, você descobriu que não deu. Ai, meu Deus, minha filha tá mentindo, tá pegando o outro, é um caos, né? E aí, gente, calma. Essa criança está encantada com algo, ela está num movimento exclusivamente de sentir e de fazer acontecer. Tem muita leveza nisso. Não que às vezes o ser não possa trazer tendência, a gente sabe, a gente tem uma vida espiritual imortal. Mas tem tanto tempo para isso se ajustar, que dá, assim, eu olho com compaixão, mas eu gostaria muito que as famílias entendessem, não se marquem com isso, não se mutilem, né, numa projeção tão desagradável, determinante. E às vezes essa questão dele mesmo voltar com a pulseira a algo, né, diferente daquilo que costumava, pode ser o 60% que seja dele, é pontual, não determina nada. Então a gente precisa, né, ao invés de olhar as coisas tão, como que você falou, cartesianamente o que pronto, isso, não, peraí, deixa, assim, vamos dar um tempo. Lá na frente vai se tornar tal coisa, tipo, né, assim. E aí, o que isso também desperta muito? Um sentimento de derrota nos pais. Então, essa ilusão de controle leva a gente mais fácil para esse cenário da gente achar que eu falhei. Que você gosta se aquela muito de criança colocar, fez escolhas... Eu vou ali para a completa negligência, né? Eu vou para negligência. Se eu falhei, então eu não sou capaz, não fui paro capaz, de investir, eu me negligencio. Ainda tem isso. Chego na adolescência e desisto. Né? Tipo, assim. Cansei. É muito interessante, até a Carol falando disso, eu me lembro de Benício de colo, amamentando ainda, e eu estava muito flertando com a filosofia Waldorf, Fileno, aquilo ali, mental, né? E trazia muito isso, assim, não gaste o recurso antes do tempo. Tipo, 0 a 7 não é um momento, eles que são de ciclos de 7 anos, né? De você estar filosofando com a criança. Sim. Não fica filosofando com a criança. Daí, na hora de filosofar, você não tem mais palavras, você já acha que não... O repertório acabou já. Eu não quero ouvir isso. Então, assim, o quanto a gente tem uma expectativa, às vezes disfuncional mesmo, né? De entregar numa hora que não é a hora ali, né? Gente, poderíamos passar aqui o dia inteiro suavizando a maternidade e humanizando o processo, com isso que eu gosto de chamar de hashtag oásis de paz no meio do caos. Não só na maternidade, mas em toda a vida, né? Esse é um convite, né? Como é que a gente cria redutos de paz em meio ao caos? E como é que a gente se auto-abastece desses redutos ali com apoio, com amparo, mas sobretudo dentro também, né?
Então, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês já se despedissem e compartilhassem aqui com a gente, com essas lindezas, o que é para você uma mulher, Estelinha, então, o que para você é uma mulher adulta, feminina e saudável? Uma mulher adulta, feminina e saudável para Estela Pauleto é... Gente, muito obrigada pela oportunidade, Ellen. Eu adorei vir aqui conversar com a Carol, então nem se fala que a gente fica tchatcharando quase que o dia inteiro. Obrigada por vocês que estão nos assistindo. Eu espero que a gente tenha feito um bate-papo interessante para você, que tenha aí acendido algumas luzinhas. Se você não gostou também, não tem problema. Só não precisa brigar com a gente na internet. Mas muito obrigada. E para mim, assim, uma mulher feminina adulta e saudável, ela para, ela respira. Não age por impulso, dá uma recuadinha, espera uns 2 segundos, será que é isso mesmo? E é os exercícios que eu faço, porque as colegas que estão aqui vendo sabem que eu não era assim. E analisa e sente mais. Sente, chora, eu choro. E, enfim, e também espero. Às vezes a gente só precisa esperar um pouco. E as coisas vão, não esperar longamente, mas em 5 minutinhos as coisas podem mudar de figura e tudo resolver. Então, eu cuido desse meu feminino de ser mais pausada, menos ansiosa. E é essa mensagem que eu deixo. Eu aprendi com a mentora querida Ellen. Que ama. Que amo há 14 anos. E podendo meditar e praticar isso todos os dias. Ser mais tranquila, mais feminina, responder com mais doçura mesmo. Aquilo que realmente é o papel de uma mulher feminina e de qualquer pessoa. Não significa que o feminino é doce e o masculino é o não doce. Mas é isso, gente. Obrigada de coração, Ellen. Foi muito bom estar aqui. Tá? Amada. E pra você, Carolina Amorim, uma mulher feminina, adulta e saudável é? A mulher, eu não consigo responder assim com uma palavra agora, porque tá me vindo muito de te falar o que é estarmos entre mulheres femininas, adultas e saudáveis que buscam isso diariamente. Uau. Então é como se não é sobre o que eu sou, como estou agora, mas sim sobre esse cotidiano de encontrar, e vem de novo a palavra equilíbrio, né? É encontrar qual é a medida do equilíbrio para hoje. Sabe? É permitir que esse equilíbrio não seja algo que eu vou começar agora e agora eu tô performando. Eu sei tudo de equilíbrio. Eu sei tudo de mulher saudável, entendeu? Porque não é sobre isso. E eu vejo que você, Ellen, sendo a nossa mentora, né, e prosperando tanto a nossa vida, tem a capacidade de ancorar essa realidade. Equilibrem-se diariamente. Sim. Com esforço, com dedicação, com rotina, sim, com roteiro para algumas questões, sim. Porque tem medida? Tem, mas qual é a medida? Cada um tem a sua. Sim. E sem estar no mundo de Bob, né? Sem estar no fantástico mundo de Bob, na ilusão. Isso, porque não é salvar, não é ser salva, né? Sim. Mas sim a gente buscar isso com esforços. E assim, hoje ter clareza de que esse equilíbrio ele é diário, essa conquista é uma conquista diária, é uma busca, então não é um ponto de chegada, é uma forma de estar. Total. Então, para mim, uma mulher feminina, adulta, feminina e saudável, hoje ela consegue se enxergar nesses muitos movimentos e falar, como eu equilibro isso? Sim. Ter essa paz. E aí eu vejo que nesse ponto a gente exerce um fator que é muito valioso para mim no feminino, que é a possibilidade de reconstruir a vida todos os dias. Sim. Então esse poder de parir, sim, né? Usar ele eternamente, tendo útero, não tendo útero, tendo filhos ou não tendo filhos. Total. Todos os dias Essa fecundando, gestando, parindo, gestando. Né? Porque a gente está atropelando o gestar, né? Total. A gente quer fecundar e já saber. A gente já quer parir, então, gente. Parir. A gente fecunda hoje, quer parir amanhã. Aí fecunda, põe a planta lá, dois metrozinhos. Já tira, pega outro. Amanhã, se não tiver broto, já vai lá, arranca e põe outro. E se você me permite, fecunda, já quer que pare amanhã e esquece que um dia vai acabar também. Né? Vai embora. Exato. Vai acabar. Que tem Tem um tempo de duração. São os ciclos. Então, nesse sentido, assim, saber a medida desse equilíbrio e entender que ele é diário, isso traz muita paz. Eu amei. Para mim, fica como se ser mulher feminina adulta e saudável fosse um convite a estar presente também, né?
Uma agora, presença agora. genuína. no hoje, na dor e no amor, no dom e na vulnerabilidade, no dar e no receber, né? Muito, muito Que lindo. grata, maravilhosas. Quero aqui desejar que faça tanto sentido para você aí quanto fez aqui para nós, que vocês sintam o calorzinho do coração, o cardíaco ampliado, curado, limpo, energizado, estabilizado. Amém. Amém. Seja valioso, próspero e abundante nesse nível. Amém. Exatamente. Força para as famílias. Né? Então, aqui eu deixo vocês com uma maternidade muito mais leve e um feminino muito mais adulto e saudável. Fiquem com Deus e beijos profundos na alma. Tchau, tchau. Ê!